Olá, sejam muito bem-vindas a mais um Elas por Elas. Quero começar este programa parabenizando a todas as mulheres que nos assistem e as mulheres da minha vida, né? A Maria Flor, a minha irmã, minha mãe. Um beijo grande. Gente, lembrando que esse mês da mulher, o Dia da Mulher Internacional, foi instituído, foi criado pela ONU para lembrar, né, celebrar a luta das mulheres por direitos. Não é o dia do chocolate ou da rosa que as pessoas nos presenteiam, com muito carinho, claro, mas é para lembrar desses direitos. E por isso que o nosso bate-papo de hoje vai ser sobre direitos trabalhistas. Por isso que a gente trouxe nossa ilustre convidada, uma advogada, Eduarda Cabral, para nos ajudar, né, com esse tema. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada pelo convite. Espero ajudar vocês aqui, tirar todas as dúvidas que aparecerem e contribuir com esse dia tão importante. Primeira pergunta, posso chamar de Duda? Claro. Tem que, né? Pode, produção. Duda, as mulheres, em que circunstância elas têm esses direitos? Elas podem ter acesso a esses direitos? É só mulheres com carteira assinada? Então, hoje o direito do trabalho abrange tanto as relações que são de carteira assinada, como as que também não possuem esse vínculo tão formal com a assinatura da carteira. Cada caso é específico e precisa ser estudado de forma detalhada. Mas é importante destacar que todas as mulheres possuem direitos trabalhistas, inclusive aquelas que não têm o vínculo registrado, elas possuem esses direitos. Então, é preciso realmente a gente estudar o caso concreto para ver o que se aplica naquela fase, naquele caso. Interessante. É interessante a gente falar também, muito além dessa parte técnica, a discriminação que existe, né, em relação à contratação de mulheres que naquele período já de pré-trabalho, de seleção, existe um preconceito com a mulherada porque uma pessoa mais frágil, é mãe, tem a possibilidade de engravidar, não é? É importante a gente falar disso. Isso. Atualmente não existe a possibilidade de criar mecanismos para dificultar a entrada da mulher no mercado de trabalho. Não podemos colocar objeções para que ela entre nesse cenário, certo? Óbvio que existem no nosso dia a dia alguns mecanismos que impedem o fluxo da mulher no ambiente de trabalho. Por exemplo, a gravidez, por ela ser considerada mais frágil, mas hoje a legislação trabalhista traz mecanismos que ajudam a gente a afastar essa discriminação. Inclusive, antes mesmo dela ser contratada, se ela se sentir alvo de uma discriminação, ela pode ingressar com ação trabalhista pré-contratual, ou seja, não chegou nem a atingir o vínculo empregatício, não chegou nem a ser contratada, mas ela já foi alvo de uma discriminação. Então, aí, a gente já tem um fato ensejador de uma ação trabalhista. Então, é uma ação trabalhista pré-contratual, uma discriminação que ocorreu antes mesmo do contrato de trabalho ser efetivado. Muito triste essa realidade, né? Sim. E aí agora a gente vai às ruas, né, com a Letícia Arraes, nossa repórter, para saber se o pessoal está vivenciando, né, esse tipo de discriminação ou se já ouviu de alguma amiga. Rodou. Oi, Bárbara. Oi, a nossa entrevistada no estúdio. Bárbara, eu estou aqui no centro de Maceió para conversar com a mulherada e saber se elas acham que há discriminação na hora da entrevista de emprego por serem mulher. Sempre temos, né? Porque já escutei de algumas pessoas donas de loja dizendo assim: eu prefiro o homem porque mulher tem filhos, como se isso fosse algo que fosse prejudicar a empresa, né? Porque nós temos que, nossa luta não é de hoje, é de muito tempo, né? Para conseguirmos até a igualdade salarial. Hoje é muito injusto que eu trabalhe igual a um homem e receba menos. Eu acho que não tem que sofrer discriminação não, né? Que a mulher não pode viver só dependente de marido, tem que trabalhar. E os filhos é uma bênção de Deus, não tem nada a ver os filhos ser um empecilho de a pessoa arrumar um trabalho. Porque tem creche, tem escola assim para passar o dia. Então aí eu acho que não há discriminação não. Não, eu nunca senti, né? Mas eu tenho amigas que sim, já sentiram esse tipo de preconceito, né, no caso. Mas eu nunca senti, porque quando eu
comecei a trabalhar, era numa mesma família, as empresas. Aí eles nunca me discriminaram por ser mulher. Não, nunca tive não, mas eu conheço pessoas que já tiveram esse tipo de problemas. Sim, principalmente quando eles engravidam, né? Muito jovem ou não tem ensino médio completo. Já aconteceu muito no caso da minha mãe, pronto, ela não tem ensino médio completo. Pronto, ela foi humilhada. Você já garantiu algum direito trabalhista? No meu caso, eu garanti para as pessoas que trabalhavam comigo. Eu era diretora de escola e tinha as funcionárias que tinham seus direitos. E é importante que a gente também, como gestor, veja isso, sabe os direitos dos nossos funcionários, dos nossos colaboradores, para que eles possam também desfrutar, porque é um direito nosso, né? É um direito da mulher. Sim, já. Licença maternidade. No caso, eu também já fui afastada porque eu tive ansiedade, essas coisas. Já tive alguns direitos, sim. Também não, também não. Bárbara, cá entre nós, a gente que é mulher sabe que acontece sim essa discriminação. Então eu queria saber da nossa entrevistada aí no estúdio, o que ela acha? Quais os direitos que asseguram essas mulheres? É com você no estúdio, Bárbara. Letícia, a gente descobriu agora há pouco, antes de você entrar aí no ar, que as mulheres têm direito antes mesmo de ingressarem nos seus trabalhos, viu? Se houver aí essa discriminação aí que a gente teme tanto, já pode ingressar com a ação. Nossa advogada, nossa convidada que já esclareceu isso. E outras questões foram colocadas, né, pela pessoal. A diferença de salários, por exemplo. Isso. A diferença de salários é um tema bastante recorrente na Justiça do Trabalho. Inclusive, tivemos agora uma lei de equiparação salarial e critérios remuneratórios promulgada há pouco tempo. E ela entrou em vigor, inclusive entra em vigor hoje. Ela entra hoje. Bacana. As empresas com mais de 100 empregados, elas devem informar ao governo os critérios de remuneração e os salários entre os cargos, para que realmente não haja essa discriminação entre homens e mulheres, entre cargos. Então, já existia uma lei de equiparação salarial há bastante tempo e hoje, dia 8 de março, que conquista! Entrou em vigor uma lei que todas as empresas com mais de 100 empregados precisam entregar ao governo semestralmente todas essas informações, evitando ao máximo qualquer tipo de discriminação salarial. E existe alguma movimentação aí na área jurídica em relação ao número de mulheres presentes naquela empresa determinada? Então, isso vai mais de cultura da empresa. Temos empresas hoje no cenário presencialmente alagoano que contratam mais mulheres por elas serem mais dedicadas, terem mais cuidado, por terem mais esse trato com clientes. Então, temos empresas hoje que 70% do quadro é composto por mulheres, ainda que elas tenham aquele período de licença maternidade, tenham direito à estabilidade provisória decorrente da gestação, ainda assim elas são empregadas que são visadas pelo empregador por terem características essenciais para aquele trabalho. E a questão da licença maternidade, como é que... Eu fico sempre me colocando no lugar da pessoa, né? Porque muitas vezes, dependendo, a pessoa não tem acesso a conhecimento, não tem acesso a contatos, não tem quem oriente. Então, a pessoa está ali no trabalho dela e descobriu que engravidou. Sim. E qual é o primeiro passo que essa mulher deve dar em direção a ter acesso a esse direito, que é a licença maternidade? Certo. Antes mesmo dela descobrir que ela está grávida, ela já está com os seus direitos garantidos. Ela é estável, ou seja, do momento que ela descobre que está grávida, desde a concepção, ela já é estável. Ela não pode ser desligada do emprego sem justa causa. Então, de forma alguma, o empregador pode desligá-la sem um justo motivo. Então, quando ela descobre que está grávida, ainda que ela não conte para o seu empregador, ela já é estável até 5 meses após o parto. Então, do período que ela se tornou gestante, até 5 meses após o parto, ela tem a garantia provisória do emprego. Ela não pode ser dispensada sem justo motivo.
Certo. E dentro desse período, ela tem a licença maternidade, que não se confunde com estabilidade provisória. A estabilidade é que ela não pode ser desligada Demitida. sem justo motivo. Enquanto a licença maternidade é aquele direito que a empregada tem de usufruir de 120 dias para se dedicar ao bebê, se dedicar àquela gestação, que será paga pelo INSS. Primeiro, a empresa paga e é reembolsada pelo INSS posteriormente. Usufruído esse tempo, né, de licença maternidade, a retomada, né, do trabalho, e a mulher fica com o direito também de fazer a amamentação da criança durante o expediente, né? Inclusive é algo que eu vejo que muitas empresas não estão preparadas. Isso. Até para esse tipo de coisa, não tem área de amamentação, não tem um local privativo assim que a mulher fique mais confortável. Mais confortável. Então, nós temos algumas medidas alternativas. A empregada que é lactante, ela tem o direito de ter 2 intervalos durante o seu expediente, de 30 minutos cada, para amamentar. Certo. Mas, como muitas das vezes ocorre que a empresa não tenha um ambiente para que aconteça essa amamentação, ou então a empregada mora distante do ambiente de trabalho, existe a alternativa dela chegar 1 hora mais tarde, ou então largar 1 hora mais cedo, para ajudar nesse fluxo de deslocamento, de se organizar com quem ficou com a criança. Então, a gente tem essas alternativas para ajudar no dia a dia da mulher. Certo. E onde essa mulher pode procurar? Porque muitas vezes eu mesmo já me vi em situações, eu não conheço advogado nenhum, eu não conheço ninguém, eu não sei para onde ir, onde procurar essa pessoa, essa consultoria jurídica, vamos dizer assim, para orientar a mulher em relação aos direitos dela. Hoje nós temos a OAB, temos uma comissão do direito do trabalho, temos a comissão das mulheres e também hoje temos o acesso nas redes sociais. Temos muitos advogados competentes que ajudam a tirar essas dúvidas, a solucionar alguns problemas. Até consultoria online a gente consegue realizar em casos em concreto. E, Duda, quando é que a gente consegue identificar que aquela mulher está passando por uma situação de assédio no trabalho? Certo. O assédio hoje é uma conduta reiterada, então precisa ser condutas repetitivas. Certo. Inclusive, existe legislação que as empresas precisam ter um canal de denúncia na sua configuração. Um canal de denúncia que assegure o anonimato, que ela se sinta confortável para relatar o que está acontecendo e, posteriormente, esse relato seja apurado. Perfeito. Mas existe algum... precisa constituir prova, precisa tirar uma foto, precisa gravar alguma coisa de voz? Não sei. Qual é o caminho aí? Porque muitas vezes fica só da palavra... né? Da palavra dela contra dele, Isso. vamos dizer assim. O mais ideal, o mais robusto seria que ela produzisse provas. Uma troca de mensagem de WhatsApp, uma foto... dados de geolocalização, por exemplo, esteve naquele lugar, aquela pessoa também esteve naquele lugar. Então, a gente precisa constituir provas para que tenhamos uma robustez na apresentação da denúncia. A gente precisa produzir essas provas, até porque precisa ter o contraditório. A outra pessoa precisa se explicar, apresentar a sua defesa. Dá um exemplo. Qual é o exemplo, assim, de situação que a gente poderia considerar um assédio no trabalho, por exemplo? Perseguição entre chefe e subordinado. É o exemplo mais clássico que temos. A perseguição do superior hierárquico com o que atua na cadeia inferior. Entendi. Ele se utilizando ali daquele poder, cargo para colocar numa situação... Para intimidar. Exatamente. E hoje existe também, né, a figura do assédio sexual, que é o que tem o cunho sexual. Não é só aquela intimidação quanto ao poder diretivo. Também tem um cunho sexual por trás. Existe algum tipo de trabalho que a mulher não possa exercer? Trabalho, efetivamente, não. Mas existem limitações naquele trabalho. Por exemplo, mulher tem a limitação de carregar peso. 25 quilos em trabalhos eventuais e 20 quilos em trabalhos contínuos. Como também ela não pode prestar serviços em ambientes insalubres quando ela for lactante e gestante. Entendi, Duda. Então,
Nunca imaginei que a lei previa essa questão do peso para as mulheres. Interessante, viu? Isso. Embora a Constituição diga que homens e mulheres são iguais perante a lei, existem discrepâncias no próprio corpo físico, no mesmo ambiente de trabalho. Precisam ser resguardadas as devidas desigualdades entre sexos masculino e feminino. Com certeza, né? De imaginar que a gente já chegou nesse ponto depois de a gente ter passado por tanta coisa. A história da mulher, quando a gente vai observar, a gente adquiriu o direito ao voto, a permissão. Antigamente, minha gente, a gente tinha que pedir permissão para o marido para ir trabalhar. Vocês acreditam nisso? A gente não vive mais nessa realidade. Mas hoje até limitação de peso, que a gente fisicamente, a gente tem as nossas diferenças. Nós somos iguais com as nossas desigualdades, exatamente, não é? Respeitando o limite das limites desigualdades. Do corpo. Exatamente. Isso aí é um direito bom para a empregada, né? É uma limitação boa que a legislação preveu para proteger a saúde e segurança da mulher. Com certeza. E na sua experiência de escritório, o que é que você observa assim, de interessante para trazer aqui para as nossas telespectadoras e de mais frequente também, né? Qual é a procura maior? A maior procura hoje, por incrível que pareça, não é nem no judiciário. As empresas estão se resguardando mais, estão mais preocupadas com o dia a dia do trabalho da mulher. E o que mais acontece lá no escritório são ligações dos gerentes, do DP, do RH, querendo saber como proceder naquele caso em concreto. Então, eles não esperam mais a empregada judicializar, chegar ao judiciário. E sim, eles querem resolver na própria empresa. Então, o clima organizacional da empresa fica muito mais sadio, muito mais leve, produtivo. Ah, perfeito. Eu agradeço sua presença. Eu acredito que já contribuiu bastante com as mulheres que estão nos assistindo. Gente, o nosso programa vai ficando por aqui. Mais uma vez com meu parabéns, né, para todas vocês. Vocês que são fortes, guerreiras, mas também que são fracas em alguns momentos e sensíveis, delicadas. Um beijo grande. E as nossas conquistas dos nossos direitos foram muitas e hão de vir muito mais, né? Isso, nosso programa vai ficando por aqui. E ele vai ao ar todos os dias aqui na TV Cidadã, no canal 35.2 da sua TV aberta, às 8 da manhã e às 8 da noite. Nosso conteúdo, quem não conseguiu acompanhar do início, também tem a possibilidade de acompanhar nas redes sociais, no Facebook e no YouTube. E quem preferir, indo para o trabalho, no ônibus, no carro, na 105.5, a Rádio Senado Cidadã. Tchau, tchau, até a próxima.